Ok, boa noite, bom dia novamente. Nós vamos hoje finalizar o assunto ponto de equilíbrio utilizando uma outra fórmula algébrica que a gente chama, né? Para poder calcular o ponto de equilíbrio operacional. Nós fizemos os cálculos no vídeo anterior, pensando lá no custo, na forma de calcular o ponto de equilíbrio através um ponto de equilíbrio financeiro, econômico e contábil, utilizando a margem de contribuição, né, para fazer esses cálculos, né, e a parte do custo fixo, né, de cada DRE que você possa vir montando ali. E agora vamos fazer o cálculo de uma outra maneira, pensando na questão da quantidade de produtos, preço unitário desse produto, enfim, em cima desses dados, nós vamos estar fazendo agora o cálculo também sobre o ponto de equilíbrio de vendas de uma empresa para chegar àquele ponto que separa prejuízo, lucro, certo? O ponto de equilíbrio é exatamente o ponto central que separa essas duas vertentes, como já vimos antes. Bom, a fórmula que eu vou estar usando aqui com vocês, a gente fala que ela se chama LAGIR, tá? Esse LAGIR aqui nada mais é do que lucro antes dos juros e imposto de renda. Opa, juros aqui eu grudei um pouquinho, tá? Isso significa o LAGIR. A gente já falou também sobre LADIR, né, em gestão financeira 2, semestre passado. E agora estamos colocando isso daqui. Sempre o L, né, o de lucro, a questão é um lucro antes do quê? Aqui é dos juros e do imposto de renda, tá? E aí nós vamos utilizar algumas variáveis aqui, ó. Então vou colocar para vocês a fórmula aqui, ó. P vezes Q menos CF menos CV vezes Q. E, professora, quem que é P, quem que é Q, etc e tal, né? E daí, então, vamos lá. O P é o preço unitário de cada peça, item que essa empresa fabrica, tá? O Q é a quantidade, né? Ou, vou colocar aqui, ó, quantidade ou o número dessas unidades, né? Dos itens, produtos vendidos por essa empresa. Então, ela fabrica, vendidos, nossa senhora, gente, vendidos. Então, ela fabrica chocolate, quantos ela fabricou? Ela fabrica parafuso, quantos ela fabricou, tá? E aqui é o preço de cada um desses itens, de cada um desse parafuso, desse computador, desse chocolate que essa empresa produz, tá? Aí o CF, que tá aqui, ó, é o custo fixo. Então, reparem que a gente tá mexendo de novo, assim como a gente mexeu lá, fazendo no outro formato lá pelo DRE, a gente também utilizava lá o custo fixo e o CV, que é o custo variável, tá? Então, pensando nessas variáveis, nesses itens, quanto custa cada um, quanto vendeu, quanto custou, quais foram os custos fixos para a produção desses produtos, quais foram os custos variáveis para a produção desses produtos. Então, nós precisamos desses dados para poder calcular, para fazer o cálculo, tá? E ainda tem uma outra fórmula que eu vou colocar para vocês numa outra folha, que essa aqui ficou meio cheia já, que é para você calcular ali esse Q, que é essa quantidade, tá? Então, para você calcular aqui a quantidade, o Q, você vai fazer custo fixo dividido por P, vou pôr um parênteses aqui, vai, menos CV, tá? Então, quando você faz isso daqui, deixa eu colocar de uma outra forma até, vai. CV dividido, tá? P menos CF, custo fixo dividido por preço, menos custo variável, tá? Então, esta fórmula aqui também é para você calcular a quantidade ou número de produtos fabricados, ó, tá? Desculpa, aqui eu não posso nem falar para vocês, a gente pode usar vendidos, ou fabricados, ou gerados, enfim. Porque se eu gerei 1.000, é óbvio que eu vou vender os 1.000. Se eu gerei 200, eu vou vender os 200. Assim, os produtos que ficaram corretamente fabricados, né, produzidos e gerados e que serão vendidos, tá? Então, nessa vertente aí, nós vamos estar calculando, fazendo um exemplo aqui agora, tá?
Qual que é o exemplo? Se vocês olharem na apostila, fala assim, ó, a empresa JJ possui custos operacionais fixos de 2.500. Ela tá dizendo aqui, ó, então eu vou colocar aqui o exemplo. No exemplo da apostila, a empresa JJ, ela tem um custo fixo de R$ 2.500. Ela diz lá. O preço de venda por unidade é de R$10. Então, o P, cada produto que ela vende, custa 10. O custo operacional variável é de 5 por unidade. Então, o custo variável é de R$5, só que aqui, ó, por unidade. Então, se ela produzir 100 vezes 5, né? Porque cada item que ela produz é R$5, o seu custo variável, tá? E aí eu quero achar o ponto de equilíbrio aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o quê? Acabamos de falar lá, o que é o quê aqui, ó? Aqui, ó. Custo fixo dividido por preço menos custo variável. É isso que a gente precisa. Então, com esses dados, como é que ficaria aqui? Custo fixo, 2.500. Preço, 10. Custo variável, 5. Então, aqui ficaria 2.500 dividido por 5, que vai dar 500. Tá? Então, meu Q aqui é 500. Tá? Então, para que eu tenha um lucro, um LAGIR, antes de impostos, né? E antes de imposto de renda zerado, ou seja, que não dá nem lucro nem prejuízo. Daquele ponto em diante eu começo a ter lucro, eu preciso vender 500 peças. Isso que eu acabei de descobrir aqui. Quantas peças eu tenho que vender para zerar o meu caixa? Zerar em que sentido? Vendendo 500 peças, eu quito todos os meus custos. E dali para frente, eu começo a obter lucro. Tá? Isso que vocês acabaram de descobrir aqui. Tá? E aí, se eu quiser fazer o cálculo para comprovar isso, aí eu vou usar, então, a fórmula do LAGIR que a gente acabou de mostrar ali agora. Que nada mais é, repito, ó, de P vezes Q, menos custo fixo, menos custo variável, vezes a quantidade. E aí, eu tendo esses dados com esse aqui agora, só preencher a fórmula, tá, gente? Muito fácil. Então, o meu P aqui, ó, cadê o nosso P? É o 10, vezes o nosso Q, que é 500, acabei de achar, menos o custo fixo, que é de 2.500, tá aqui, ó, menos o custo variável, que é de 5, vezes a quantidade, que é 500, certo? Então, a gente só substitui o valor. Fazendo as contas aqui, né, nós vamos ficar... faça primeiro para cá, acho que fica mais fácil para vocês, ou pode já ir fazendo os parênteses, vai, 10 vezes 500 aqui vai dar 5.000, menos o 2.500, ou mantenha aí o que tá fora do parênteses, menos 5 vezes 5, 25 aqui, né, 2.500. Então, 5.000 menos 2.500 menos 2.500, 2.500 com 2.500 vai ficar menos 5.000, certo? Então, meu LAGIR aqui ficou, zero. Ou seja, estou provando que eu preciso vender 500 peças para zerar o meu caixa. Zerar em que sentido? No sentido que a partir daqui, da peça 501, 502, eu começo a obter lucro. Até a peça 500, eu fui pagando custos fixos e variados para produzir esta peça. Então, foi isso que vocês calcularam aqui agora, tá bom? Então, dito isso, nós fechamos esse assunto, né, sobre ponto de equilíbrio. Ok? Então, bom trabalho a todos aí no projeto.